Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, louvado seja Deus, 31 de maio, último dia do mês, aleluia, de 2024, Deus é bom e fiel. Amanhã nós vamos iniciar um novo mês, mais uma oportunidade de fazer diferente, mais uma oportunidade de fazer algo que você ainda não fez na parte do Senhor. Então aproveite os dias que o Senhor tem nos permitido viver, faça aquilo que o Senhor te permite fazer e não perca tempo, porque não temos muito tempo a perder, porque nós estamos nos últimos dias da igreja na terra e nós temos que continuar o alvo, continuar esse propósito. Irmãos, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos é um capítulo poderosíssimo. Eu estava lendo aqui, eu fiquei assim pensativa, né? Refleti sobre a minha vida com Deus, refleti sobre a minha vida com o Senhor. Desde cedo eu tenho buscado aqui sobre esse capítulo 21 e eu vi tantas coisas poderosas aqui, principalmente a fé do apóstolo Paulo. Que fé que esse homem teve, irmãos, que fé poderosa, fé viva, fé de transformar pessoas, transformar cenários. Muito, muito forte o que o Senhor fez através da vida deste homem e faz, né, até hoje pelas nossas vidas através da história de vida dele. Então, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, Paulo ruma para Jerusalém. Depois do tumulto em Efésios, Paulo agora vai chamar os presbíteros, né, de Éfeso. Ele vai os encorajar e vai declarar, né, que não vai estar mais ali, vai trazer uma biografia da sua vida com Deus e ele vai exortar que eles cuidassem da igreja do Senhor, que eles zelassem pela igreja do Senhor, e assim ele despede, abateu-se sobre eles uma tristeza, porque Paulo diz a eles que eles não veriam mais o rosto de Paulo. Paulo está despedindo dos irmãos, sabendo que vai morrer. Irmãos, é algo muito sério, né? Despedir de alguém que você ama, dizer tchau pela última vez, essa é a oportunidade que eles tiveram. Há momentos que nós não temos nem a oportunidade, porque nós não sabemos a hora que a morte vem, a hora que a enfermidade vem, nós não sabemos. Então aqui no capítulo 21, então o verso diz assim: então após nos apartarmos dele, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte chegamos a Rhodes e dali a Pátara, encontrando um navio que seguia para a Fenícia. Embarcamos e partimos. Então, é uma providência de Deus, né? Eles chegaram, encontraram um navio e eles embarcaram naquele navio. E eles continuaram a sua ida. Paulo aqui está rumando para Jerusalém. Aqui vai dar uma biografia de muitos lugares que ele vai passar. Ele vai passar em muitas cidades. Em muitos lugares vai passar até chegar em Jerusalém. Então, para ver que era um homem de obra, um homem ativo na obra, um homem envolvido nas coisas do Senhor, que não parava. Era um pastor, era um presidente de igreja, um missionário, um homem ativo nas coisas do Senhor, né? Que deu a sua vida em prol da obra do Senhor. Aqui, ao avistarmos Chipre, ele vai ver Chipre. Ele segue em direção rumo ao sul e ali vai indo, ele vai passar pela Síria, por Tiro, onde o nosso navio deveria descarregar. Havendo encontrado alguns discípulos, ali em Tiro ele vai encontrar alguns discípulos, né, locais dali, ficam com eles ali 7 dias e eles pelo Espírito recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Aqui você vai ver que pelo Espírito os irmãos falaram para Paulo não seguir para Jerusalém, porque rumo ele ia encontrar ali. Então os irmãos aqui, os discípulos aqui, que o verso 4 está dizendo que os discípulos ali em Tiro, aonde eles ficaram ali por 7 dias, pelo Espírito, são comovidos pelo Espírito, eles vão pedir para Paulo não ir para Jerusalém, para que Paulo permanecesse com ele. Então, mas Paulo está determinado a prosseguir a caminhada, a cumprir a chamada do Senhor na sua vida. E não foi a emoção que os irmãos sentiam, que ele sentia, em saber que não veriam mais um ao outro, mas ele não deixou ser levado por emoção, ele continuou indo para cumprir o propósito da sua chamada. E esses irmãos aqui, pelo Espírito, eles recomendam que Paulo não vá a Jerusalém, para que Paulo desista de ir, né? Por quê? Porque a profecia é dada, irmão, e a gente vai viver ela dependendo do que você vai querer, dependendo daquilo que você vai aceitar na sua vida. Paulo já aceitou o chamado dele, Paulo tinha aceitado o propósito dele, olha só. Todavia, quando se encerrou nosso tempo naquele local, porque tem tempo que encerra, tá? Ciclos que se fecham. Partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos com suas esposas, filhos, acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Porque tem momentos que você vai se despedir. Não adianta, irmãos. O Senhor vai tirar, o Senhor vai colocar pessoas na sua vida. Vai ter momentos que você vai chorar, mas vai ter que deixar. Vai ter momentos que você vai sofrer, mas você vai ter que deixar. Paulo sabia, ele estava chorando, sofrendo pelos irmãos ali. Mas ele sabia que o tempo dele naquele lugar tinha cessado. O tempo
dele ali tinha acabado, ele não ia insistir, ele ia continuar a sua viagem, ele está na sua terceira viagem missionária. Tem pessoas que chegam em alguns ambientes que está sendo bem recebido, ou que está sendo bom para si, eles não querem sair, mas o Senhor vai fazer com que nós entendemos a vontade dele, e ele vai nos expelir para fora de alguns ambientes, ele vai nos colocar para fora de algum cenário que ele não quer que nós estejamos. Então nós precisamos entender isso. Chegará um momento que nós teremos que sair. Paulo, ele abraçou os irmãos, ele chorou com os irmãos e ajoelhou e orou. Aleluia. Vai ter momentos que nós vamos ter que despedir de filho, despedir de mãe, de irmãos, né? De trabalhos, de ambientes que estamos, de amigo. Então, a melhor coisa a fazer é ajoelhar e orar e entregar na mão do Senhor essas pessoas. Então, nós despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para a sua casa. Concluindo a nossa viagem, em Tiro chegamos a Ptolemaida. Difícil o nome, né? Ptolemaida. E depois de saudar todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete evangelistas que tinha, né? Ali aonde eles chegaram em Cesareia. Quem é Filipe? Filipe é aquele lá de Jerusalém, o evangelista Filipe. O tempo passou, mas o evangelista Filipe continuou o mesmo servo do Senhor. O tempo passou, mas ele continuou crente, servo do Senhor, continuou na mesma função, fazendo a sua obra do Senhor. Aqui, Filipe já está casado e com filhas. Aqui o texto diz, o 9, que ele tem 4 filhas que profetizavam. Aqui se cumpre também Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: e as suas filhas profetizarão. As filhas de Filipe são profetisas do Eterno, profetizam no nome do Senhor. Coisa linda, né? A palavra de Deus se cumpriu. Filipe ainda era o mesmo servo do Senhor, porque tem pessoas que no decorrer da caminhada, os anos vão se passando, eles começam a contar anos como se isso fosse para ser salvo, a quantidade de anos. Aí começa a ficar crente velho, profeta velho, que sabe mais que todo mundo, que não ouve mais ninguém, que impede o crescimento daqueles que chegam, que matam aqueles que estão chegando. Não, Filipe continuou passando os anos e ele continuou sendo evangelista, servo do Senhor, criou sua família, sua casa na direção do Senhor, que as filhas são, o texto vai dizer que as filhas dele profetizavam. Claro, nós sabemos que nós ensinamos o caminho aos filhos, mas cabe a eles decidir aceitar, e as filhas de Filipe aceitaram ao Senhor e quiseram estar com o Senhor. Eu posso ensinar para os meus filhos, mas se eles não quiserem, não vai ter como eu insistir e obrigar eles a fazer, porque para servir a Deus tem que ser com vontade, para servir a Deus tem que ter desejo no coração, para servir a Deus é liberdade. Eu quero fazer. Se eu não quiser fazer, se eu não quiser servir, não vai adiantar. Então Filipe ensinou a filha no caminho certo, e as filhas dele começaram a profetizar em nome do Senhor, se tornando profetisa do Eterno. A história da igreja vai dizer que as filhas de Filipe se tornaram de grande importância para a igreja. Mulheres muito usadas pelo Senhor, mulheres que foram muito importantes para o crescimento da igreja. Então imagine, quem é o pai e a mãe que não quer saber que seus filhos vão crescer e ser importante, né? Vão ter um cargo de importância, vão servir com importância, coisa mais linda. Então as filhas de Filipe foram muito úteis, foram pessoas que serviram a obra do Senhor e foram pessoas importantíssimas na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Estude a história da igreja, né? Fala muito sobre essas pessoas desconhecidas aqui da Bíblia, que a gente não costuma procurar muito a saber sobre eles. Então aqui também vai vir outro irmão agora. O nome dele é Ágabo, versículo 10. Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21, você vai ver que Ágabo é o profeta que profetizou a fome que viria no tempo do imperador Cláudio, né? E veio essa fome, ele profetiza lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28. Ele vai profetizar uma grande fome, uma escassez em Jerusalém. E ele chegou com o propósito de falar conosco. Ágabo chega até Paulo, né? E a sua comitiva, seus irmãos ali, o médico Lucas, Silvano, que é conhecido como Silas, né? Timóteo, os seus irmãos em Cristo que estão juntos aí nessa obra missionária. E eles estão ali em Cesareia, e Ágabo vai até eles, porque Cesareia é perto de Jerusalém, e Ágabo vai até ele para falar com ele. E olha a profecia de Ágabo, hein?
E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, assim diz o Senhor. Desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós de todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que faz isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração, e eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Aleluia. Convicção da sua chamada. Ele sabia que ele tinha que ter a certeza, mesmo que ele fosse a morte. Então Paulo vai falar: por que vocês fazem isso? Porque vocês choram. Os irmãos começaram a chorar. Não vai, Paulo, para Jerusalém, não vai. Lá você vai ser preso, lá você vai ser morto. Olha aqui, o Senhor mandou avisar, olha a profecia que o Senhor... Mas Paulo estava convicto, irmãos. Paulo tinha certeza da sua chamada. É isso. Nós estamos vivendo um tempo que nós, como cristãos, temos medo de morrer, temos medo de pegar doença, temos medo de evangelizar para pessoas, né, que estão aí em situações deploráveis, pessoas que estão fazendo algo muito sério que desagrada muito ao Senhor. Muitas vezes tem medo de pregar para traficante, medo de pregar para as pessoas em porta de bar, em situação de rua. Muitas vezes os cristãos atual de 2021, 2024, agora nós estamos vivendo, estão com medo da morte, tem medo de morrer, não tem coragem de pregar na rua porque tem medo de ser agredido por alguém, tem medo de fazer a obra do Senhor porque sabe que tudo que nós fazemos para o Senhor há opositores, porque Satanás é o inimigo das nossas almas, ele é o opositor da obra de Deus. Ele vai sempre levantar alguém, irmãos. Satanás, quando ele quer parar uma mãe, ele começa a fechar com os filhos, porque ele sabe que os filhos conseguem magoar uma mãe. Tem palavras que filho fala conosco que fere a alma e que não tem outra palavra que possa confortar quando você ouve. Então o diabo, ele tem essas formas de trabalhar, ele levanta perseguidores. Aqui os irmãos estão tentando tirar Paulo do propósito, tentando tirar Paulo da direção que Paulo seguia. Paulo está no final da sua terceira viagem missionária, já está com a certa idade. Ele sabia que chegando a Jerusalém havia uma armação preparada, havia um cenário preparado, porque havia ali um cenário preparado para que Paulo fosse preso, mas o objetivo era matar Paulo, porque desde Éfeso a tentativa é que Paulo fosse morto. O tempo passou, irmãos, mas Satanás continuava trabalhando com as mesmas artimanhas, tentando tirar a vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo dava trabalho para o inferno. O crente perseguido é aquele que dá trabalho para Satanás. O crente perseguido é aquele que vive a verdade, que prega a verdade, que fala a verdade, que anda com Deus. Crente que busca Deus, esse vai ser perseguido, caluniado, vai ter armação contra a vida dele. E nós sabemos que isso tudo vai viver um crente verdadeiro, e Paulo é um crente verdadeiro. Então o inimigo quer parar, porque ele saqueava o inferno, irmãos. Ele saqueava o inferno. O homem, quando pregava, era multidões de pessoas que aceitavam o Senhor. Então pensa aí o ódio que Satanás tinha. Era, no caso, a gente tem que ser conhecido no inferno, né? Como os filhos de Cefa, né? Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, e vós quem são, né? Então a gente tem que ser conhecido no inferno. Eu creio que no inferno deve ter um outdoor lá, né? Com o meu nome bem grandão lá, e o inimigo deve me odiar muito. Então a gente tem que ser conhecido no inferno, porque os demônios sabem quem é e quem não é, sabe quem anda com Deus e sabe quem não anda com Deus. Então a gente tem que ter mesmo, ser conhecido no inferno também, não só no céu, para que saiba que nós andamos com o Senhor. Então o diabo sabia e conhecia que Paulo andava com o Senhor. E aqui Paulo, convicto na sua... Ele não vai deixar aquele momento de emoção dos irmãos, aquele momento que os irmãos estavam emotivos, começaram a chorar, começaram a pedir a Paulo: não vá para Jerusalém, não vá. O verso 12 diz que eles pediam, né? Eles suplicavam, não pediam, eles suplicavam, eles imploravam para Paulo não ir. Não vai, lá você vai morrer, não vai. Mas Paulo responde para eles no verso 14, né? Que não, ele estava preparado não só para ser amarrado, mas também para ser morto. Aleluia. Havendo passado aqueles dias, prepararam cavaduras e subimos rumo a Jerusalém. Eles não conseguiram impedir Paulo de ir, né? Depois dessa profecia, depois de saber que estava preparado o cenário para a morte de Paulo, eles não conseguiram impedir, e o servo do Senhor foi. Ele foi, não deixou a emoção, não deixou a tristeza. Eles estavam despedindo do pastor deles, irmãos.
Eles estavam se despedindo do homem que ensinaram a eles, que abriram o caminho, que abriu porta. Eles estavam pensa aí, era um sentimento verdadeiro, era um sentimento de dor, de perda. Eles já estavam sentindo a dor da perda de Paulo. Aqui os irmãos, os presbíteros de Éfeso, estavam com o mesmo sentimento. Você vai ver que o texto diz que abateu sobre eles profundo sentimento de tristeza. Eles se entristeceram ao ponto, né, que eles abraçavam afetuosamente com amor e beijavam Paulo. Era despedida, sabendo que não viria mais. É muito triste, irmãos. É muito triste você saber que você vai despedir, saber que a pessoa, quem já teve uma situação como essa, em alguém internado, né, nos últimos dias, assim, uma enfermidade muito séria, e os médicos falam assim, ó, não tem mais jeito, só um milagre, vai morrer, e as pessoas têm que despedir daquela pessoa. Ir lá para fazer aquele ato de despedida, abraçar, beijar, dizer que ama, porque vai morrer. É por isso que a gente precisa aproveitar agora, aproveita agora, você tá com saúde agora. Eu sempre falo com os meus filhos, a gente perde muito tempo brigando, perde muito tempo se desentendendo, perde muito tempo. E às vezes quando vai querer recuperar isso já é tarde demais. Então não perca mais tempo com arrogância, não perca mais tempo vivendo coisas do passado, coisas de antigamente. Começa a viver o novo de Deus, começa a permitir viver algo novo. Arranca todo esse rancor, toda essa tristeza. Tem pessoas que guardam mágoa de mãe, de pai, de irmão, de tio, de amigo, de pastor, guarda nada não, irmão, joga pra fora essa sujeira e começa a viver o novo, começa a viver o momento que o Senhor tem permitido, porque pode ser que chegue este momento da despedida, ou até não esteja o tempo de despedir, então não perca mais tempo, porque nós não temos tempo. Então Paulo desce a Jerusalém, e ali em Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Mnason, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. E aí Paulo desce ali, né, em cavalos para Jerusalém. Havendo-nos chegado a Jerusalém, vieram os irmãos receber com grande alegria. E Paulo, né, ele vai para encontrar com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então toda a igreja, todos os discípulos se reúnem para receber Paulo. E ali com grande alegria, Paulo começa a relatar tudo aquilo que tinha acontecido, tudo que o Espírito Santo tinha feito nessas viagens, começa a trazer para eles, né, por intermédio deles, do ministério deles, o que o Senhor estava fazendo, e o que o Senhor fez para salvar aquelas almas. E eles começaram a ouvir e a glorificar a Deus. No versículo 20 eles começaram a glorificar a Deus e falar, ó, bens irmãos, bem sabe irmão, e começa a contar para Paulo o que está acontecendo em Jerusalém, quantos milhares de judeus cridos e todos zelosos da lei. Porém, aqui no verso 28 diz, porém, eles têm sido informados a teu respeito. Vê? Eles tinham informante, seguiam Paulo, colocaram pessoas para informar a respeito de Paulo, para saber onde Paulo ia. Então, quer dizer, o verso aqui está dizendo que eles tinham informante, né? Eles eram informados a respeito de Paulo. Então, eles tinham informante. Esses informantes andavam junto, irmão, ficava dentro da igreja. Dentro, onde Paulo passava, tinha um informante. Então, estava caminhando junto. É por isso que a gente precisa entender, nem todos que estão dentro da igreja é igreja, nem tem todos que estão em ambiente espiritual é espiritual. A gente precisa entender que pessoas decepcionam pessoas, né? Então já havia sido preparado, o cenário já havia preparado. Então de ensinos, os judeus estão entre os gentios, afastaram de Moisés. Aqui eles vão dizer a calúnia que eles estavam inventando, dizendo que eles ensinavam os judeus, afastaram de Moisés. E Paulo não ensinava a afastar de Moisés, Paulo ensinava a pregar, a vir para Jesus, né? E vai falar que era proibido circuncidar, vai falar muitas coisas. Quem são esses judeus? Esses judeus eram judeus mesmo que não queria saber do cristianismo, não queria aceitar, e eram judeus também que tinham aceitado a fé em Jesus Cristo, porém eles queriam estar mistiçando o cristianismo, né, misturar o cristianismo junto com o judaísmo, e eles não aceitavam, eles achavam que tinha que circuncidar, continua assim, muitas coisas que eles queriam continuar guardando a lei, guardando as festas e tudo mais. Então, e Paulo pregava e ensinava pela maneira certa, pelo evangelho, o que deveria ser feito. Então aqui eles fizeram isso. Certamente eles saberão que chegassem, quer dizer, já tinha alguém para avisar. E aqui os discípulos estavam avisando a Paulo que ele estava ali, mas eles já deixando ele ciente da situação que estava acontecendo naquele lugar. Então eles vão fazer um propósito, vai chamar mais 4 homens, vão rapar a sua cabeça, fazer um propósito de 7 dias no templo, e ele vai cumprir os seus propósitos no tempo de 7 dias, nesse voto que ele fez com Deus. Ele está pagando o voto. Você vai ver que o verso 26 diz assim, em seguida foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos 7 dias de purificação e de toda
toda oferta que seria consagrada individualmente ao favor deles. Os discípulos dizem, rapa a cabeça, entra no propósito, para quando eles verem, saber que vocês também guardam a lei, que é tudo mentira o que estão inventando. Na minha língua, né? Tô traduzindo para vocês entenderem melhor. Então, faz isso, que quando eles olharem para você, eles vão saber, não, ele tá guardando a lei, ele rapou a cabeça, fazendo um voto e tudo mais. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia observaram Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Quando eles observaram que era Paulo que estava subindo 7 dias cumprindo o seu propósito, eles agarraram Paulo e incentivaram, mais uma vez, tumulto. Irmão, você pode ver, quase todo lugar que Paulo passava, eles incentivavam o povo para fazer tumulto, para prender Paulo, para tentar atacar, para tentar matar, para levar preso. E aqui não vai ser diferente. O tumulto que eles fizeram em Éfeso, também estão fazendo esse tumulto aqui em Jerusalém. Observando homens, olha o que eles vão dizer, esbravejando, eles dizem, homens israelitas, ajuda-nos, vem ajudar, vamos segurar ele aqui, prende ele. Este homem que por toda parte prega a todos contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou esse santo lugar. Porque eles haviam visto Trofimo, que era de Éfeso, junto com Paulo ali, porque eles estavam juntos na caminhada fazendo propósito. Então eles dizem, se ele tá junto, ele levou pro templo, profanou o templo, colocando gentios ali no templo, onde eles adoravam, né, idolatravam aquele templo ali em Jerusalém. Por esse motivo, toda a cidade alvoroçou. Aí começou aquele grande tumulto, aquele grande alvoroço. E eles pegaram Paulo, começaram a agredir Paulo, arrastando Paulo para fora do templo. Fecharam as portas do templo e começaram a agredir Paulo na rua, começaram a bater em Paulo. A epígrafe aqui do verso 31 diz, Paulo é salvo da fúria do povo. Ele estava tão enfurecido que eles queriam matar Paulo, começaram a lixar, a bater. E no mesmo instante, vem os oficiais, né, os soldados ali, vem correndo pro meio daquele tumulto. Ele chega ali no centro onde está o povo. E ali, quando eles viram os comandantes, eles pararam de espancar Paulo. Então, quer dizer, se os soldados não chegam naquele momento, Paulo seria espancado até a morte. Mas eles chegaram e aí eles vão se afastar. Os soldados vão pegar Paulo, os comandantes vai prender Paulo, ordenar que fosse algemado a duas correntes. Depois interrogou quem era Paulo. Prendeu sem nem saber quem era. E depois perguntou quem era. Do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira, outros gritavam de outra. Verso 34. Então havia uma confusão. Uns falavam uma coisa, outros falavam outra. Um gritava do jeito, gritava outro, estava aquela bagunça. Vai ver, o tumulto de Éfeso é a mesma coisa. No tumulto de Éfeso, ali no capítulo 17, meu Deus, não. No capítulo 18, no tumulto de Éfeso, as pessoas estavam no meio do tumulto, não sabiam nem por que estava. Nem por que estava no meio do tumulto. E aqui, uns falavam uma coisa, outros falavam outra, e sem conseguir entender nada. O que acontece? Eles levam Paulo para a fortaleza, para a prisão, né? Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz pelos que precisou Paulo ser carregado. Paulo foi carregado. A violência era tão grande que eles tentavam pegar, agredir, que os soldados tiveram que pegar Paulo e carregar. E a multidão gritava, matam, matam. Esse era o grito da multidão, matam. Jesus foi como? Sacrificam. Mesma coisa, matam. Eles agora gritavam para que matasse Paulo também. É muito forte, né? Mas nós sabemos que o nosso Senhor é poderoso e fiel, que o Senhor aumente a nossa fé para a gente chegarmos a um nível de fé assim, onde nós não temos amor à vida, como ele mesmo disse no verso 20, eu não tenho a minha vida como preciosa, eu não tenho a minha vida como valorosa, né? Cabe a mim cumprir a missão. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Verso 20, eu vou ler porque eu fiquei com esse versículo na mente desde ontem. Contudo, nem por um momento considero a minha vida, verso 24 do capítulo 20. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valiosa, tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao evangelho da graça de Deus. Não me importo mais se eu vou estar vivo ou se eu estou morto. Eu quero cumprir a missão que foi me entregue. Eu quero cumprir a chamada de Deus na minha vida. Eu quero cumprir o propósito que Deus me deu. Eu quero chegar naquele grande dia, entregar para o Senhor, estar aqui, Senhor, a missão foi cumprida. Esse é o objetivo dos crentes, esse é o propósito. Se nós não tivermos isso em mente, nós não tivermos essa convicção que nós temos que cumprir o propósito, a chamada de Deus na nossa vida, nós vamos ficar sempre igual os irmãos ali no deserto, só rodando, sem entender o propósito. Então Paulo entende esse propósito. E quando ele chega ali, ele é salvo pelos soldados, né, da fúria, e ele vai pedir, olha só o que me chama muita atenção, é que no verso 37 em diante, pouco antes de ser levado, Paulo vai pedir para falar, vai pedir permissão para falar com o soldado, para dirigir a palavra. Então o soldado vai indagar para ele, né, você fala grego? E ele fala, não é esse.
Aí o soldado pergunta, não és você o egípcio? Que há algum tempo, porque naquele tempo havia muita rebelião, né? Havia muitas pessoas que se levantavam um contra o outro. Eu acho que no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, se eu não me engano. É no 13? Agora eu não consigo lembrar qual é o capítulo. Que Gamaliel se levanta para defender os irmãos. Eu não sei qual é, agora me deu um branco na mente. E ali eles vão se defendendo, porque havia, ele vai falar de Judas, ele vai falar do outro egípcio, da que eu esqueci o nome, que se levantou, né? Contra naquela rebelião, mas morreram também e tal. E aqui é a mesma coisa. Então, havia muitas rebeliões ali, muitas pessoas se rebeliavam naquele tempo, por isso que havia muitos guardas para entrar, né, no meio dessa situação. E o guarda pergunta a Paulo se ele é um dos egípcios, e Paulo vai falar, não. Primeiramente, Paulo vai dizer que ele não era, e Paulo vai dizer quem ele é. Eu sou um judeu, cidadão de Tarso, da cidade de grande importância da Sicília. Peço que me consideres a falar ao povo. E o comandante lhe permitiu. Então Paulo colocou-se de pé na escada e fez um sinal à multidão. Quando todas as pessoas aquietaram, Paulo começou a falar em aramaico. Olha só, ele ainda no meio daquela toda aquela situação, ele quer falar à multidão. Amanhã nós vamos dar continuidade, vamos terminar no capítulo 22, tá bom? Mas vamos encerrar aqui. Então que a gente venha ter essa fé de Paulo, essa confiança, mesmo em meio à circunstância, mesmo em meio à dificuldade, mesmo quando a gente tiver que despedir de pessoas que a gente ama, despedir de pessoas que a gente quer do nosso lado, porque vai ter pessoas que Deus vai tirar, irmãos, para não atrapalhar o propósito dele. Vai ter pessoas que Deus vai tirar da nossa vida para não atrapalhar o propósito. Muitas vezes, algumas dessas pessoas podem descer até a sepultura e pode até morrer para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na minha e na sua vida. Só que nós não aceitamos essas coisas. As profecias que nós queremos ouvir são profecias boas, né? A gente quer ouvir que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai levantar. A gente não quer ouvir que Deus pode tirar um filho que atrapalha a obra, um marido que atrapalha a obra. Que isso, missionário? Misericórdia! Deus tira, irmão. Porque quando Deus tem propósito, Deus tem propósito. Deus tem propósito. E quando Ele tem propósito, Ele vai cumprir. Se eu aceitei, ele vai fazer a vontade dele. Então aceite a vontade de Deus. Dói menos. Dói menos a vontade do Senhor. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Que nós venhamos com o passar do tempo continuar sendo servos do Senhor em Cristo. Vivendo o primeiro amor. Como vivia Filipe. Filipe passou o tempo, casou-se, teve suas filhas, tornaram profetisa, ensinou a sua casa o caminho do Senhor e continuou sendo servo do Senhor como era. Então que o tempo passe e nós continuamos servindo ao Senhor em espírito e em verdade, com amor, com alegria. E mesmo que nós tenhamos que despedir de pessoas que nós amamos para conseguir prosseguir o alvo, continuar a chamada de Deus na nossa vida, para cumprir a missão que nós perdemos, mas perdemos para que o nome do Senhor seja glorificado. Perdemos aqui e ganhamos na eternidade. Perdemos aqui e ganhamos para o céu. Que Deus nos dê essa graça de aprender a perder em nome dele, porque para servir ao Senhor, muitas vezes a gente também vai ter que perder. Amanhã nós damos continuidade no capítulo 22. Oh, glória! Vamos terminar. Senhor amado, Pai querido, eu quero louvar o teu nome. Eu quero pedir perdão pelas minhas falhas, ó Pai, pelas vezes que reclamei, Senhor, de algo que o Senhor tirou da minha vida, pelas vezes que eu não queria perder, mas eu tive que perder, Senhor, e muitas vezes eu não quis abrir mão daquilo que era necessário para que a missão fosse cumprida. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração, Senhor, um coração grato, e que nós venhamos entender a Tua vontade. É melhor perder para o céu do que perder para Satanás na terra, que nós venhamos aprender a vontade, o querer do Senhor nesse tempo. Eu me apresento nas Tuas mãos nessa tarde te pedindo, toma os meus irmãos, ó Pai, fortaleça os meus irmãos, continua nos dando graça para prosseguirmos na caminhada, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te fortaleça, que a paz do Senhor te encha neste momento e que você tenha paz com Deus, paz com você mesmo e paz com seus irmãos, no nome de Jesus. Estamos juntos para a glória do Senhor. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha e nós seguimos rumo à glória em nome de Jesus. Eternidade. Deus te abençoe.